Olá, bom dia! A partir de agora você já começa o primeiro domingo de 2022 muito bem informado sobre as notícias do agronegócio catarinense. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Cresce o número de cidades do Oeste que enfrentam problemas de abastecimento de água por conta da estiagem. Comunidades do interior de Chapecó sofrem com falta d'água. Caminhões da prefeitura abastecem os locais 2 vezes por semana, mas não é o suficiente. Você vai conhecer um produtor que começou a criar coelhos como um passatempo e agora quer aumentar a produção. E ainda, na Grande Florianópolis, tem notícia boa para os produtores da região de São Pedro de Alcântara. É mais facilidade para o escoamento da produção agrícola. O governo do estado de Santa Catarina anunciou que em breve as obras na SC 281 devem iniciar. A nossa equipe veio até São Pedro de Alcântara para entender quais são as melhorias para a população da cidade. E no sul do estado, nossa equipe foi visitar um município que é destaque estadual quando o assunto é a produção de melancia. Esses e outros assuntos agora no ND Agro, que já está no ar. E a gente abre o programa de hoje falando do temporal que atingiu várias cidades aqui do nosso estado e trouxe prejuízos para muitos agricultores. A queda de granizo afetou mais de 1.500 produtores rurais no Alto Vale, deixando um rastro de destruição. Olha só. A chuva ao longo dos últimos dias destruiu plantações e causou prejuízo a agricultores do Alto Vale do Itajaí. Segundo a Epagre, os maiores estragos aconteceram em plantações de fumo, soja e de milho. Apesar do granizo e do vento ter atingido casas e galpões, a Defesa Civil de Santa Catarina não registrou feridos e desabrigados. As cidades de Imbuia e Dona Ema foram as mais afetadas. Em Imbuia, 231 residências ficaram sem energia elétrica. Já em Dona Ema, o temporal com granizo atingiu o município por 3 dias consecutivos. A prefeitura chamou os funcionários que estavam de férias para ajudar na limpeza da cidade. A perspectiva que nós temos é que esse tempo ainda se estabeleça essas condições climáticas extremamente desagradáveis para os nossos agricultores até o final dessa semana, sendo que essas condições elas são extremamente pontuais. Há locais dentro do próprio município que não cai uma gota sequer de chuva, enquanto outras propriedades são completamente devastadas, tanto as suas construções quanto as suas lavouras. Agronômica, Vidal Ramos, José Boatê, Santa Terezinha, Rio do Campo e Aurora também contabilizaram os estragos, sobretudo nas plantações de tabaco, milho e de cebola. De acordo com o levantamento da Associação dos Fumicultores do Brasil, mais de 1.500 produtores de tabaco tiveram prejuízos na última semana por causa do granizo. O que a gente pode orientar a esses produtores é que eles tentem juntar o máximo de folhas que quebraram possíveis, deixando suas vergas e amostras nas lavouras para que os nossos técnicos consigam fazer as avaliações e posteriormente ver os prejuízos nessas lavouras. E cresce o número de cidades do oeste aqui de Santa Catarina que enfrentam problemas de abastecimento de água por conta da estiagem. Xaxim, Xanxerê, São Miguel do Oeste, por exemplo, já decretaram situação de emergência. Em Chapecó, comunidades do interior sofrem com as torneiras secas. O abastecimento está sendo feito por caminhões e, por enquanto, não está resolvendo o problema. Durante o mês de dezembro, só choveu 3,6 milímetros na região oeste catarinense. Isso por conta de uma tempestade de verão há quase 2 semanas. A população de São Miguel do Oeste já enfrenta um racionamento de água desde novembro. Agora, Palmitos, Xanxerê e Xaxim também decretaram situação de emergência. O objetivo do decreto é viabilizar recursos através do governo do estado para garantir água na torneira dos municípios. Porém, nem todos homologaram os pedidos junto à Defesa Civil. Chapecó segue em monitoramento. Na linha Almeida, no interior do município, os moradores recebem 2 cargas de água por semana, com 9 mil litros. Porém, segundo eles, não é o suficiente para abastecer as 32 famílias da comunidade. Na verdade, precisaria umas 3 vezes por semana, porque nós não temos água de onde tirar. Daí nós vamos ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira eles vêm. Vai ficar 4 dias sem vir água. Por enquanto, a realidade é essa: roupas acumuladas, louça na pia,
água mesmo só para beber, pois os moradores vão buscar em postos de combustíveis nas estradas. Nós temos 4 crianças, só não tá aqui, né? Tá lá na minha sogra, por causa que não tem água. E daí nós estamos se virando agora para fazer a mudança, para vir para cá, por causa que também nós somos pobres, não tem o que fazer, né? Então eu queria ver que eles tivessem um bom senso, que resolvesse essa parte da água para a gente, por causa que água é vida, né? Para os agricultores, o momento é de contabilizar as perdas por conta da estiagem. Plantações de milho inteiras perdidas por conta da seca. E uma plantação desse tamanho não tem nem como fazer uma irrigação. E o soja também não desenvolve. O motivo é a falta da água. O governo do estado lançou um pacote de ações para ajudar o produtor do campo. E nós estamos com toda a equipe da IPAGRE de plantão atendendo os produtores para o Proagro, para que nós possamos liberar o quanto antes o Proagro dessas lavouras para que os produtores possam, no mínimo, utilizar o milho para silagem e preparar o solo para o próximo plantio assim que as chuvas voltarem. Ele deve procurar o seu município, a Secretaria da Agricultura do município, juntamente com a Defesa Civil e com a IPAGRE, que a IPAGRE fará toda a parte do Proagro e a Defesa Civil toda a assistência humanitária aos produtores que precisarem também transporte de água. Os prejuízos nas lavouras vão se refletir na produção de proteína animal, já que a ração depende dos grãos. Outras medidas também são necessárias para resolver a situação da estiagem, que afeta a região todos os anos. Nós estamos intensificando cada vez mais a recuperação das fontes de água, recuperação das matas ciliares. Nós temos um programa em que o produtor acessa o recurso, tem até 8 anos de prazo para pagar, sem juros, pagando em dia, ele tem um desconto de até 75% do valor que ele pegar emprestado para fazer as suas recuperações de fonte. O desafio do governo é que cada propriedade rural seja autossuficiente em água. E agora a gente vai até o sul de Santa Catarina, na cidade de Jaguaruna. O município é destaque estadual quando o assunto é a produção de melancia. Olha só. Ela é a queridinha das regiões tropicais. Nessa época do ano, a melancia está entre as frutas mais consumidas por ser rica em água, fonte de carboidratos e de vitaminas C e A, importantes para o organismo. Em Jaguaruna, no sul catarinense, ela é a atração, se destaca pela alta produtividade e pelo sabor. Apesar de ser um terreno um pouco mais arenoso, né, mas ela conseguiu assim se desenvolver bem, né? Apesar das novas tecnologias, né, o feitio com a vinda das mudas, né, porque a melancia iniciou-se, era plantada junto à mandioca, né, depois começou uma lavoura mais comercial, né, sozinha, e onde se destacou-se, né, mais, onde hoje muitas famílias sobrevivem dela, né. De agosto a setembro, o período é de plantio. Já a colheita inicia sempre em dezembro. Para 2021, a expectativa é de uma safra superior a 15 mil toneladas de melancias por aqui. É uma fonte de renda que agrega muito para o pequeno agricultor, né? Apesar das condições climáticas um pouco adversas, né, que não contribuiu muito, mas sem dúvida alguma, né, pela área plantada, vai atingir sim essa quantidade, pode até passar um pouco. Jaguaruna possui a maior área para o plantio da melancia no estado de Santa Catarina. São cerca de 600 hectares. Só nesta propriedade, o produtor colhe cerca de 40 toneladas por hectare da fruta. Entre uma colheita e outra, sempre tem aquela pausa para saborear a fruta docinha, suculenta e refrescante, ideal para a estação mais quente do ano. Afinal, 90% de sua composição é água. E apesar de robusta, a melancia é delicada, requer um cuidado diário, trabalho que faz parte da vida deste produtor. E aqui na Jaguaruna tem um terreno ideal para isso. Se sai muito bem, produz bastante, umas terras que antigamente achava que produzia pouco e hoje está produzindo muito. Produz além da expectativa.
Douglas é um jovem produtor no ramo da melancia. Atua há 3 anos no mercado, mas se surpreende a cada nova safra. A produção foi boa, produziu bastante, só que na mesma época estão colhendo em São Paulo, agora começaram a colher no Rio Grande do Sul, então o preço é que foi inferior ao que nós esperávamos. E não é à toa que a melancia colhida em Jaguaruna é famosa em Santa Catarina e em outros estados como Paraná e São Paulo. Cheia e doce, né? O pessoal comenta, a melancia é de Jaguaruna, é um pouco mais, é uma melancia mais doce, né? Sempre que tem um destaque melhor a melancia daqui de Jaguaruna. Geralmente, quando falamos em criação de coelhos, logo associamos com produtores que visam o abate do animal. Mas o coelho é um bichinho de fácil convívio e que atrai muita gente para adotar. Em Pinhalzinho, um produtor de 24 anos pegou gosto pelos animais e agora pensa em expandir a produção. São 40 animais adultos criados neste espaço pelo Igor. A propriedade, que fica na linha Lourdes, interior da cidade de Pinhalzinho, tem nas gaiolas 2 espécies de coelhos. A Nederland, que chega a 25 centímetros, pelo curto e pesa 1,5 kg, e a Gigante de Flanders, que tem 8 variedades de cores e pode pesar até 9 quilos. O Igor estava me contando que em um animal como esse ele já chegou a gastar R$1.000. Mas para ele é um investimento, porque a cada ninhada ele já paga todo o valor desse animal. Cada exemplar pode ser comprado entre R$80 e R$120. Comecei vendo algumas publicações, referente a coelhos, fui gostando. A minha ideia primeiro era para consumo próprio. Daí eu fui gostando da genética de outros criadores, fui indo buscar interesses, conhecimento, e daí eu montei uma estrutura, Eu comecei devagarzinho e hoje eu fui aumentando, E são 4 anos na atividade. Aqui foram investidos, entre espaço físico e animais, R$30.000. Como a demanda supre a saída de animais, no futuro o Igor quer aumentar a estrutura. Os gigantes são comercializados para outros criadores, já os pequenos para crianças que buscam animais de estimação. Falando em crianças, não há como achar bonitinhos filhotes de coelhos. A mãe prepara o ninho com os próprios pelos que retira da barriga. A principal coisa que tem que cuidar nos coelhos é a higiene, Não pode deixar acumular pelos, uma vez por mês é bom queimar as gaiolas com lança-chamas, manter a higiene, tratar eles certinho, com ração adequada para coelhos, um pouco de pasto ou feno. E é bem tranquilo. E tem uma obra esperada há anos pelos moradores e principalmente pelos produtores rurais de São Pedro de Alcântara. É a pavimentação da SC 281, que vai até a cidade de Angelina. O governo do estado anunciou que vai pavimentar a rodovia. Foram cerca de 4 décadas de reivindicações para que o asfalto da SC 281 saísse apenas do imaginário da população de São Pedro de Alcântara e de Angelina. É uma obra muito importante, é uma obra que, além de levar o asfalto, a gente prevê como concepção das faixas de rolamento acostamento, que é um fator de segurança bastante interessante. Nós temos o tratamento de todas as travessias urbanas, então as comunidades por onde passa, as comunidades por onde a rodovia acaba tendo o contato, vão ter passeio, ciclofaixa. O projeto prevê 23 quilômetros de asfalto e deve encurtar bastante o trajeto. Hoje, cerca de 1 hora separa o trecho entre os municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina. Depois das obras, o tempo deve diminuir pela metade. Além disso, a estrada vai servir como rota alternativa para a BR-282, que não é duplicada
e liga o litoral ao Planalto Serrano. Vai beneficiar também os nossos agricultores que precisam escoar a sua mercadoria até São José, até Florianópolis. O turismo também será beneficiado. Pela SC 281 passam os Caminhos da Fé e centenas de cicloturistas todos os finais de semana. São Pedro de Alcântara tem aproximadamente 250 famílias de produtores rurais que precisam dessa rodovia para escoar toda a produção de avicultura e também de hidroponia. Cerca de 70% da economia de toda a cidade passa por aqui, mas a estrada ainda é de chão batido. Pedrinho, por exemplo, mora no local desde que nasceu. Ele planta alfaces hidropônicas, aquelas direto na água. Para ele, a troca da terra pelo asfalto será benéfica. O que vai melhorar o asfalto ali vai ser a poeira e o banhado, né? Vai se acabar. E vai valorizar o lugar também, né? São Pedro de Alcântara tem 20 propriedades que lidam diretamente e sobrevivem da avicultura. O faturamento dos avicultores do município é de cerca de R$2 milhões por ano. E a produção chega a 500 toneladas. A obra ainda não tem data para começar, mas o edital de licitação foi lançado no último dia 6, depois de dezenas de tratativas insistentes da Prefeitura de São Pedro com o governo do estado. Dentro de um padrão tradicional, nós levamos aí cerca de 90 dias, se não houver alguma intercorrência, para ter uma empresa selecionada. Se houver as intercorrências, nós vamos estar tentando trabalhar para que a gente possa superar qualquer tipo de intercorrência. Serão feitos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, bueiros e canaletas, sinalização e iluminação. Além disso, também serão implantadas algumas pontes. Pois o projeto vão ter 3 pistas em diversos trechos, ciclofaixa e também pontes, né, que hoje são pontes de madeira, essas pontes de concreto e também mais largas, vai oferecer maior segurança à nossa população. E o agronegócio catarinense fechou o ano batendo recordes em exportação de proteína animal. De janeiro a novembro de 2021, o estado aumentou em 11% a quantidade de carne suína enviada para o exterior e também registrou crescimento de 21% no faturamento. Veja agora, na primeira reportagem da série Made in SC, como o estado é gigante nesse segmento, lidera na produção e exportação de suínos e tantos outros produtos. Olha só. Essa é a maçã Fuji, bonita, suculenta, nutritiva, produzida na Serra Catarinense, considerada uma das melhores do mundo. Também é daqui, da região do Alto Vale, a cebola que alimenta milhares de brasileiros. E o que falar das ostras? Mais de 90% da produção nacional saem das águas catarinenses e ganham fama em restaurantes renomados no país inteiro. E não para por aí. O estado ocupa ainda o primeiro lugar no ranking em produção e exportação de suínos. É o segundo que mais exporta frangos. E é importante frisar, para os países mais exigentes do mundo, onde só os melhores têm acesso. O estado também tem no cardápio variado de produtos grãos como soja, milho, alho, tabaco, banana, leite e por aí vai. E vamos levar em consideração o seguinte: Santa Catarina é um dos menores estados do país. Ocupa pouco mais de 1% do território, mas é um gigante na agricultura, na pecuária, enfim, no agronegócio de forma geral. Cada região tem sua força e todas juntas fazem do estado referência no setor. Se a economia de Santa Catarina se mantém acima da média brasileira, mesmo durante a pandemia, muito se deve ao agronegócio. Temos uma vocação natural para o agro. Toda a nossa colonização, toda a nossa cultura, os centros de pesquisa, de experiência, universidades, colégios agrícolas e cursos técnicos têm feito com que Santa Catarina seja uma referência em educação, formação de mão de obra de qualidade, e isso é uma referência também para o agro, e tem produzido resultado extraordinário para o Brasil e, evidentemente, nós temos sido um estado exportador. Chegar no nível que Santa Catarina está não foi tarefa fácil. Foram décadas de um trabalho que começa lá no campo, junto aos produtores rurais, e se estende para uma cadeia imensa que passa pelas agroindústrias, fornecedores, até chegar ao consumidor. A exigência para todos é uma só: excelência. Na produção, no processamento, na distribuição
até chegar lá na ponta. Cada parte cumpre regras rígidas de sanidade e segurança alimentar. Com isso, o Estado acumula títulos importantes que abrem as portas do mundo para a carne produzida aqui. Somos livres de febre aftosa sem vacinação há mais de 20 anos, reconhecido pela OIE. Nós temos o melhor controle sanitário do país, tudo na origem, todos os nossos rebanhos são brincados, temos controle de toda a nossa produção. Esse é o grande diferencial. E temos o estado com o melhor controle da brucelose e tuberculose. Isso é um avanço extraordinário para a economia de Santa Catarina e para o bem-estar animal e o bem-estar dos clientes, dos consumidores. E pensar que tudo isso é feito a partir deles, os pequenos produtores, que são maioria no estado, somando mais de 500 mil pessoas no campo. A riqueza catarinense vem principalmente da agricultura familiar. É um esforço conjunto que faz Santa Catarina bater recordes em exportação. De janeiro a novembro deste ano, o estado mandou para fora mais de 530 mil toneladas de suínos. O faturamento ultrapassou $1 bilhão. Proteína de extrema qualidade que entra em mais de 60 países. Não é à toa que o agronegócio representa hoje 70% das exportações catarinenses e 30% do PIB. Um gigante que alimenta milhares de pessoas no estado, no Brasil, no mundo. De toda a qualidade de vida, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento dos serviços, da indústria, todo este lado urbano de Santa Catarina, ele é diretamente impulsionado pelo setor do agronegócio. Então, onde existe um agronegócio que se desenvolve, onde existe cooperativismo, onde existe a união e a integração do campo com o urbano, você tem ali uma melhor qualidade de vida. Assim a gente finaliza o nosso primeiro ND Agro de 2022. Uma excelente semana para você. A gente volta a se encontrar no domingo que vem. Outras notícias do Brasil e aqui de Santa Catarina é só você acessar o nosso portal ND+. Até domingo que vem. Tchau, tchau.